Que Jesus, nosso divino mestre, amigo, irmão, companheiro, esteja conosco, não só agora, mas em todos os instantes da nossa caminhada. O Márcio comentou a respeito dos livros, nós falamos de dois no fim, tá? Vamos falar um pouquinho sobre Jesus e o Natal. Estamos no mês de dezembro, as pessoas estão aí se mobilizando em razão da proximidade dessa data, que é tão importante, que modifica o clima do planeta. Olha que coisa, as pessoas que normalmente circulavam pela rua ou pelas ruas e nunca se repararam, chega o mês de dezembro, se abraçam, né? Desejam um feliz Natal. Quando subimos o elevador, passamos o ano inteiro e nem reparamos às vezes na pessoa, e de repente chega o mês de dezembro, abraçamos, desejamos um feliz Natal. O mundo fica diferente. Por que fica diferente? Vamos lembrar um episódio acontecido na Primeira Guerra Mundial, no primeiro ano da Guerra Mundial, 1914. Estava acontecendo a guerra na Europa, e naquela época a guerra era ainda aquilo que chamávamos de guerra de trincheiras. Por que trincheiras? Porque um exército cavava uma trincheira no lado, outro, o inimigo, cavava a sua trincheira do outro lado, e entre essas duas trincheiras havia um espaço conhecido como terra de ninguém. Por que terra de ninguém? Porque ninguém era maluco de entrar ali que tomaria tiro dos dois lados. Mas diz que no dia 25 de dezembro de 1914, o primeiro Natal, a Primeira Guerra Mundial, em um lado estavam os alemães, do outro lado estavam os ingleses, e no dia 25 de dezembro pararam a guerra, ensarilharam as armas. Tanto os ingleses como os alemães foram à terra de ninguém para comemorar o Natal. Trocaram presentes, se abraçaram. Diz um oficial inglês, inclusive, que um soldado alemão tirou do seu bolso a carteira que trazia e fez questão de mostrar a ele, o inglês, uma foto da sua família. Depois, disputaram uma partida de futebol, ingleses e alemães. Não sei se foi 7-1 para os alemães, talvez tenha sido, mas um jogo entre eles. E terminada essa confraternização, cada exército voltou para a sua trincheira, e no dia seguinte tudo voltou como era antes: tiroteio, morte. Por que isso? Porque eles acharam que apenas dia 25 de dezembro era dia de Natal, e não é isso. Natal é nascimento de Jesus. E olha que interessante, mesmo não entendendo exatamente quem é Jesus, nós temos a capacidade de fazer um mundo se modificar. Pena que seja por um período tão pequeno, mas se modifica. Então, é milagre de Jesus isso que acontece em dezembro? Não, é obra nossa. Nós queremos que seja assim, nós queremos nos abraçar, nós queremos nos respeitar, queremos conversar com as pessoas. Então, é obra nossa, inspirada em quem? Em Jesus, né? Mas o interessante é que a humanidade ainda não conhece Jesus, não compreende Jesus. E dia 25 de dezembro, será que foi o dia real do nascimento de Jesus? Não quero estragar o Natal de ninguém, mas não foi dia 25 de dezembro, né? Continuem comemorando, continuem distribuindo presentes, continuem se abraçando, continuem modificando o clima do planeta, mas dia 25 de dezembro não foi a data do nascimento de Jesus. Mas também não importa, porque o objetivo é fazermos com que todos os dias se transformem em dias de Natal. Quando falamos que 25 de dezembro não foi o dia de nascimento de Jesus, temos algumas coisas que nos sugerem realmente
e nos indicam que realmente não poderia ter sido 25 de dezembro. Vamos recordar o episódio do recenseamento. José e Maria, já nos últimos instantes da sua gravidez, residindo na cidade de Nazaré, que fica na região norte da Palestina, por determinação de Roma, teria que se deslocar à cidade natal do chefe de família, que seria José. Mas José não era de Nazaré. José era de uma cidade chamada Belém, situada em outra região, na Judéia, e portanto teriam que descer de Nazaré até Belém, mais ou menos em linha reta, 100 a 120 quilômetros. Só isso. Não havia ponte aérea, não tinha metrô, Uber 99, nada disso. Então a viagem tinha que ser feita no lombo de um burrinho. Imagine deslocar-se, no caso de José e Maria, 100 a 120 quilômetros de Nazaré a Belém, e ainda debaixo de neve, porque dezembro naquela região é muita neve. Então, por mais insensível que fosse o Império Romano, o dominador romano certamente não pediria para que as pessoas se deslocassem no meio da neve. Aí a gente já começa a descartar 25 de dezembro como a data do nascimento real de Jesus. Outro episódio, narrado no Evangelho de Lucas, diz que quando Jesus nasce em Belém, mais ao sul, portanto, os pastores vêm até a gruta. Os pastores estavam com seus rebanhos no campo. Impossível, porque no inverno, a região de Belém, muitas e muitas grutas, e no inverno, mês de dezembro, hemisfério norte, o pastor levava o seu rebanho e mantinha seu rebanho trancado em alguma gruta. Então, várias e várias situações nos mostram que não poderia ter sido no dia 25 de dezembro, mas também não importa. Por quê? Porque nós precisamos fazer Jesus nascer no dia 25, no dia 26, no dia 27, 7 de março, 6 de junho, não importa, todos os dias. Então, não era a data do nascimento de Jesus. E aí nós falamos também que a humanidade não conhece Jesus, não conhece, e fica um Natal estranho, muito esquisito, porque não entendendo Jesus, não compreendendo o aniversariante, não vivendo o ensinamento do Mestre, a humanidade normalmente vive um Natal muito estranho, muito esquisito. Eu vou dizer algumas frases aqui que certamente vocês nunca ouviram, nunca. Olha, me convidaram para a ceia. Se eu for e o Márcio for, eu não vou. Aconteceu com alguém isso? Não me dou bem com o Márcio, então não vou. Ou outro que diz: eu vou para a festa, mas olha, vou beber tudo que puder. Não acontece isso? Ou Natal é gostoso porque a gente come tanto. É um foguetório que parece mais um carnaval do que um Natal. E Natal é festa de quem? De Jesus. Não importa se não foi dia 25 de dezembro, não importa. Nós estamos homenageando Jesus. Então nós precisamos entender esse Jesus. E aí que a humanidade peca um pouco, porque nós normalmente não procuramos compreender Jesus, não damos o tempo necessário para entendermos Jesus. É tão fácil num dia destinarmos 2 horas para uma novela. É tão simples. Não que seja ruim, não, de forma nenhuma. É tão fácil destinar 2 horas para um jogo de futebol, 3 horas para assistir um filme, e não damos 15 minutos para estudar Jesus. E como compreender Jesus? Se nós não nos esforçamos, se nós não buscamos, se nós não refletimos sobre a mensagem do Mestre, aí fica complicado, não dá para entender. Então é preciso que a gente estude sim, que a gente busque, que
que a gente vasculhe, que a gente raciocine. É tudo isso que nós precisamos, porque se não entendermos isso, vai ficar tão esquisito. E vamos ver, olha, a humanidade, quando olhamos, não temos aqui nenhum quadro de Jesus, né? Mas quando olhamos aquele quadro tão lindo de Jesus, e que merece todo o respeito, a gente se emociona ao ver aquele quadro, né, tão bonito. Mas o importante não é o Jesus físico, o importante é o Jesus filosofia de vida, ensinamento. Isso que é importante. E é por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho de que forma? O caminho é a orientação dele, o ensinamento, aquilo que ele nos deixou. E aí, quando eu entendo esse caminho, esse ensinamento, essa filosofia de vida que Jesus me deixa, eu sou capaz de construir dentro de mim a verdade, uma verdade cada vez mais intensa, quanto mais eu vier conhecendo esse caminho. E esse caminho não está restrito aos 4 evangelhos de 2000 anos atrás, não. Esse caminho vem se alargando ao longo dos anos, ao longo dos dias, porque em todos os instantes Jesus está se revelando para nós em várias situações e não nos damos conta, porque ficamos à parte, deixamos a coisa meio de lado. Jesus conversa conosco através de um filme que a gente se emociona, uma mensagem tão linda. Jesus conversa conosco através de uma palestra, ou de um livro, ou de um atendimento. Jesus conversa conosco através de um irmão que a gente pode socorrer nos momentos de dor e necessidade. Jesus está presente em tudo. Entretanto, a humanidade se fixa naquele caminho traçado há 2000 anos atrás, narrado nos 4 evangelhos. Mas esse caminho, ele vai se abrindo sempre. Nós temos a doutrina espírita, o quanto ela nos traz ensinamento, nos trouxe, nos traz e nos trará sempre esses ensinamentos que, à medida que eu vou colocando dentro de mim, vou entendendo cada vez mais esse caminho, eu tenho a possibilidade de construir uma verdade cada vez maior. Nós não temos verdade à venda aqui. Na biblioteca não existe verdade à venda. Internet, esquece, não procura. Por quê? Porque a verdade é construção individual. Eu construo a minha, o Márcio constrói a dele. É muito parecido ou parecida a minha verdade com a verdade dele. Por quê? Porque nós trilhamos o mesmo caminho chamado Jesus. E quanto mais eu trilho, quanto mais aprendo, quanto mais se alarga, maior é a verdade que eu tenho, maior é a possibilidade de compreender esse Jesus. Vamos recordar que há 2000 anos atrás, Jesus, a impressão que nós temos é que qualquer pergunta formulada a Jesus, ele saberia responder. Não é isso que imaginamos? Qualquer pergunta que se fizesse a Jesus, ele responderia. Engano. Não, ele não poderia responder tudo. Pilatos, quando Jesus é levado a Pilatos e estava ali sendo interrogado, Pilatos fazia as perguntas e Jesus as respondia. Mas chegou o momento em que Pilatos formula uma pergunta e Jesus não tinha como responder. É quando Pilatos pergunta a Jesus: Jesus, o que é verdade? Opa, agora eu não posso responder. Por quê? Porque Jesus trazia a sua verdade e Pilatos tinha a dele. Imagine se Jesus quisesse responder a Pilatos sobre a verdade. Ele diria a Pilatos: olha, Pilatos, verdade é assim, olha, na casa do meu pai há muitas moradas. Pilatos diria: bobagem, Jesus, bobagem, eu não acredito, não é verdade para mim, diria Pilatos. Conta outra. E aí Jesus diria: para conhecer o reino dos céus é preciso nascer de novo. Bobagem de novo, Jesus, que bobagem é essa? Eu não acredito em nada disso. Então a verdade de Jesus era uma, a de Pilatos era outra.
Quando Pilatos teve, posteriormente acredito, a possibilidade de estudar o caminho chamado Jesus, provavelmente em outras encarnações, ele começou a construir dentro de si a verdade, pautada nesse caminho chamado Jesus. E Pilatos, portanto, ficaria com uma verdade muito parecida com a nossa, porque ele pautou no ensinamento do Mestre. Então, precisamos compreender Jesus. Não compreendemos ainda. Precisamos buscar esse Jesus. E quando nós buscarmos de uma maneira firme, estudando esse Jesus, vasculhando, questionando, seja o que for, é preciso fazer isso, porque nem sempre nos damos conta até das lições básicas que Ele nos deixou, até mesmo antes de nascer. Antes de nascer, José e Maria, por exemplo, já nos deixaram uma lição maravilhosa, com a presença de Jesus ainda no ventre de Maria. Maria se encontrava juntamente com José na cidade de Nazaré, lá na Galileia. E existe uma fonte na cidade de Nazaré, logo na entrada da cidade, e diz que Maria se encontrava nessa fonte pegando água. E aparece um anjo, um espírito, e diz a Maria que do ventre dela viria o grande Salvador. O que Maria respondeu? Seja feita em mim a vontade do Senhor. Já estava nos deixando uma lição, que talvez nunca tenhamos pensado, uma lição de obediência às determinações do alto. Nem sempre fazemos isso. Óbvio que precisamos avaliar, passar pelo crivo, ver se a informação que vem é realmente boa, mas normalmente, na certeza de que ela é excelente para nós, normalmente deixamos de lado. Olha, a doutrina espírita está aí, é um exemplo só. A doutrina espírita está ali, está aguardando você chegar até ela, estudar, tá? Olha, eu ainda sou muito jovem, vou esperar passar um tempinho. Quando me aposentar, tiver um salário melhor, aí eu vou me dedicar. Obediência à orientação do alto, deixando de lado. E aí vamos ver que é determinado por Roma o recenseamento, onde as pessoas tinham que se deslocar à sede natal ou à cidade natal do chefe de família. E José era da cidade de Belém, na Judéia, e se desloca a 120 quilômetros. Maria prestes a dar a luz, sentada num burrinho, e se deslocar. Era obediência às determinações da terra. Aqui, as leis nossas. Se não obedecemos às leis, temos sim que exigir que as leis sejam justas, boas, mas as leis instaladas precisam ser cumpridas. Se não se instala na terra o caos. Então precisamos fazer isso. Chegam em Belém, muita gente se deslocando, saindo da sua cidade, indo à cidade natal. Obviamente em Belém foi muito difícil achar um local para que pudessem se instalar. E aí uma alma generosa oferece a José a possibilidade de entrar dentro de uma gruta, lá na cidade de Belém. E eles entram. Não há nenhuma narrativa nos evangelhos que Maria tenha dito: ah, José, nessa gruta não tem. Aceitaram de bom grado. Lição da resignação. É a gruta. Maravilhoso. É aqui que vamos nos alojar. E aí Jesus nasce. O povo judeu aguardando a chegada do Messias. Messias seria para eles o grande libertador. Eles se confundiram, porque em razão das sucessivas escravizações do povo judeu, eles começaram a entender que o Messias vinha para libertá-los do jugo, naquela época, imposto pelo Império Romano. Então imaginavam que o Messias vinha para libertá-los, e imaginando isso, o Messias viria numa condição diferente. Ele nasceria num palácio, seria alguém poderoso, rico, influente, e de repente nós vemos o Messias nascendo dentro de uma gruta e sendo colocado o corpinho
em uma manjedoura. Manjedoura é onde o animal comia, manjava. Então ali nós vemos que ali estava novamente uma nova lição deixada por Jesus, a lição da humildade. Jesus estava ali numa condição tão pobre, tão pequena, por ser maior que veio a esse planeta, que cuidou desse planeta todo. E aí vamos ver a chegada dos reis magos, que haviam passado por Jerusalém, e perguntando a Herodes onde estava o rei que havia nascido. Herodes disse: olha, procurem, quando acharem, voltem por aqui, porque eu quero ir adorar esse rei. Óbvio que não queria adorar coisa nenhuma, queria matar a criança. E ao chegarem até Jesus, os magos recebem um sonho e a orientação de sair sem passar por Jerusalém, obedecendo as orientações do alto. Assim como José também recebe um sonho e a orientação para que saísse de Belém e fosse para o Egito, para que a criança não fosse assassinada. Também obedeceu as determinações do alto. Chegam na cidade de Cairo. Hoje tem uma igreja sobre uma gruta, onde a família sagrada permaneceu ali por algum tempo. Essa igreja se chama Igreja de São Sérgio, construída sobre a gruta que a família permaneceu. E chegou um determinado momento em que José recebe a orientação para retornar, porque Herodes já não mais vivia. E ele obedece. Olha a obediência, obediência. E aí ele retorna. Mas chegando em Belém, ele toma conhecimento de que Herodes realmente não mais vivia. Entretanto, no lugar dele permanecia Herodes Antipas, seu filho, muito pior que o pai. Então ele decide subir e vai para Nazaré. Às vezes temos dúvida com relação às crianças assassinadas por Herodes, com o objetivo de atingir Jesus. Será que isso é folclore? Às vezes ficamos em dúvida. Raramente nos é dada a permissão para entrarmos nessa igreja, mas chegamos a entrar. Na cidade de Belém existe a igreja da Natividade, onde Jesus nasceu, e que fatalmente vocês assistirão no Natal alguma reportagem onde mostra a gruta com uma estrela dourada, que ali era o local onde Jesus foi posto. Mas ao lado existe uma outra igreja que normalmente não aceita, não permite que se visite. Nessa outra igreja tem uma cela cheia de ossos, esqueletos de crianças pequenas, da época lá de Herodes. Essa igreja, certamente vocês nunca ouviram, Igreja dos Santos Inocentes. Com certeza nunca ouviram falar. Isso é falado muito pouco, divulgado muito pouco. Mas aí Jesus, José e Maria vão a Nazaré, e ali Jesus permanece ao lado de Maria e de José com outra lição, a lição da vida em família. Ele viveu em família. Passado algum tempinho, quando Jesus completa 30 anos de idade, ele estava pronto para o início da sua atividade messiânica. Era o momento de distribuir o Evangelho sobre a terra. Ele sai de Nazaré e vai a uma cidade chamada Cafarnaum, às margens do mar da Galileia. E ali ele convoca 12 homens, que se tornam os 12 discípulos. Era ali uma lição de trabalho em favor da humanidade. Olha quantas lições. Talvez tenhamos lido tantas vezes a vida de Jesus e não paramos para raciocinar sobre tudo isso que está embutido em cada episódio. E aí ficamos muitas vezes imaginando que Jesus é grande. Jesus é grande. Alguém tem dúvida aqui? Ele é grande. A gente não imagina o quanto ele é grande. Ele é enorme. Não podemos sequer imaginar a grandeza desse Espírito. E aí eu afirmo, é minha busca, minha pesquisa, a doutrina espírita não é impositiva. Ninguém pode impor nada a ninguém. Por isso temos o livre arbítrio. Analisamos
e aceitamos ou descartamos. Então, a doutrina não é impositiva, mas ela é expositiva. Eu exponho. Portanto, e usando a razão também, sobretudo a razão, eu consigo ver Jesus nos acompanhando a humanidade, muito antes de 2000 anos atrás. Nós sabemos que Jesus foi o grande arquiteto da Terra, e a Terra tem cerca de 4 bilhões, com a letra B, e 500 milhões de anos. É muito tempo. E quando a Terra se forma, esse Espírito grandioso que viemos a conhecer depois, como Jesus, já estava a postos, acompanhando o surgimento da Terra, cuidando da formação da Terra, cuidando da formação dos seres. Olha que Espírito grandioso, há 4 bilhões e 500 milhões de anos. E aí, por exemplo, eu vejo o episódio de Moisés. Nós, espíritas, sabemos das 3 grandes revelações de Deus. Moisés, a primeira, Jesus, a segunda, e a doutrina espírita, a terceira. Moisés, a primeira, aconteceu há 3.400 anos atrás. É muita coisa? Não é nada frente à vida da Terra. Fiz um cálculo: se nós colocássemos a vida da Terra num ano, juntássemos toda a vida da Terra e condensássemos num ano fictício, o surgimento, nunca esquecer que no primeiro segundo do primeiro dia desse ano, Jesus já estava a postos, acompanhando o surgimento da Terra. Moisés nasce no dia 31 de dezembro, às 23 horas, 59 minutos e 37 segundos. Já estava acabando o ano. E aí Jesus, tão grande, que fez praticamente a terra, formou a terra, fez tudo. Será que há apenas 3.400, 3.500 anos, na hora de materializar para Moisés a tábua dos mandamentos, as leis morais, Jesus diria: não tenho competência? Faz sentido isso? Eu não consigo materializar as leis. Tão recente, não faz sentido. Não faz sentido. E olha, o próprio mestre deixa claro que ele estaria lá no episódio dos mandamentos, lá no episódio juntamente com Moisés. Se olharmos o Evangelho de João, teremos lá uma frase dita por Jesus, que era assim, 3.400 anos: se cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque era de mim que ele falava. Mas Moisés, 3.400 anos, Jesus, fisicamente, apenas 2.000. Então Moisés falou de quem? Bem antes, Jeová, que seria o Espírito que posteriormente viemos a entender como Jesus. É racional entendermos isso, é lógico entendermos isso, porque um Espírito grandioso, que passa bilhões de anos construindo a Terra, participando da formação dos seres, tão recente agora diz: eu não consigo materializar essa tábua e entregar para Moisés. Alguém aqui já viu uma sessão de materialização no meio espírita? Acontece, hoje não com tanta frequência, mas acontece, é normal que aconteça. Mas Jesus não pôde fazer isso? Óbvio que pôde. Mas aí vem Jesus, há 2.000 anos atrás. Jesus vem e modifica as leis de Moisés. Não os 10 mandamentos, porque obviamente os 10 mandamentos teriam sido deixados por ele mesmo. Era um ensinamento de cunho moral: não matar, não roubar. Todo mundo se lembra dos 10 mandamentos? Tem alguém que não se lembra? Qual é o sexto? O quinto, então? Ninguém se lembra? Olha que interessante. A gente não lembra dos 10 mandamentos, mas não tem problema. Jesus vem posteriormente. E posteriormente, há 2.000 anos, ele vem e diz:
Deixo-vos um mandamento novo: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus. E se eu perguntasse aqui, quem ama a Deus? Vocês se importariam de levantar o braço? Quem ama a Deus? Quem ama a Deus? Quem ama pelo menos um próximo? E esse próximo pode ser a mãe, pelo menos um. A mãe, o pai, o irmão, cunhado, sogra, não tem problema, né? A gente brinca com sogra porque, óbvio que é só brincadeira, né? Eu, por exemplo, não tenho nada contra a sogra. Eu adoro a sogra da minha esposa. Ela é fantástica, não tenho nada contra. Mas quem ama, é brincadeira, hein? Tem sogras aqui, é só brincadeira. Quem ama pelo menos um próximo? Tá. E agora, entendendo os defeitos que carregamos, as dificuldades que estão embutidas em cada coração, aquilo que está aqui ainda, que ainda não foi resolvido, entendendo a sua pequeneza ainda, nessas condições, quem se ama verdadeiramente? Três braços levantados, 4. Tá aquela, levanta ou não levanta? É interessante que a gente quer amar a Deus, quer amar o próximo e não se ama. Como que eu vou dar a outro aquilo que eu não tenho nem para mim? Interessante, né? Então vamos aprender a nos amar nas condições que estamos. É que somos pequenos ainda? Somos, mas somos aquilo que conseguimos e vamos batalhar para crescer sempre, a cada novo instante. Isso é necessário e Jesus está aí nos ensinando em todos os instantes. E não aprendemos por quê? Porque não nos debruçamos no ensinamento do Mestre. Não damos aqueles 15 minutos para raciocinar. Não damos. Então é um pouquinho difícil. Então é necessário que a gente aprenda a fazer esse Jesus surgir em nós, nascer em nós. Eu preciso encontrar esse Jesus e preciso encontrar buscando esse ensinamento. É preciso fazer com que ele nasça todos os dias em nós. E vamos ver como isso é possível. Vamos lembrar, por exemplo, um episódio com Saulo de Tarso. Saulo de Tarso não era seguidor de Jesus, né? Ele era um ferrenho defensor da religião judaica e ele não suportava o Cristo, não suportava a doutrina do Cristo. Ele entendia que a doutrina de Jesus afrontava totalmente a religião dele, e aí ainda agrava um pouco mais esse entendimento em razão de não compreender o que se passava com a sua noiva, Abigail. Abigail, ao contrário, entendia o que Jesus falava, amava Jesus, tinha uma paciência fantástica, tinha uma esperança que não dá para se falar. Entretanto, Saulo de Tarso não compreendia isso, e não compreendeu. Quando ele vê a sua noiva morrer, desencarnar, ele vira uma fera. Esse Jesus, ele queria sair e pegar todos os cristãos. Afinal, Jesus já estava morto nessa época. Queria exterminar todos os cristãos. Saulo de Tarso. Mas, dentro do coração de Saulo, será que ele ignorava totalmente Jesus? Será que Jesus ainda não tinha nascido no coração de Saulo? Estava ali, incubado. Porque Saulo via aquilo que acontecia com sua noiva, aquilo que as pessoas falavam. E de repente, quando Saulo vai buscar caçar cristãos na cidade de Damasco, acontece apenas a gota
que transporta o copo. Ele se depara com a figura de Jesus. Jesus se materializa diante de Saulo. E aí vamos recordar: será que Saulo questionou Jesus? Será que Saulo discordou de Jesus? Será que Saulo afrontou Jesus? Ele disse apenas isso: Senhor, o que queres que eu faça? Só isso. Jesus já estava aqui dentro dele, já havia nascido no coração de Saulo de Tarso. Se perguntássemos a Saulo quando, onde nasceu Jesus, Saulo diria: ah, Jesus nasceu, sabe onde? Na estrada de Damasco. Quando eu ia caçar os cristãos, dentre eles Ananias, foi naquele dia que Jesus nasceu, porque é naquele dia que ele veio para o coração de Paulo agora. Se perguntássemos a outros, muitas vezes até Pedro, o seguidor de Jesus, aquele mais íntimo de Jesus, será que Jesus teria nascido no coração de Pedro logo no início da caminhada? Não, de forma nenhuma. Mas ele andava tão próximo, mas ainda não havia nascido. Vamos ver que Jesus morou na casa de Pedro, ou seja, debaixo do mesmo teto, na cidade de Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro. Morou com Pedro durante 2 anos e 3 meses, debaixo do mesmo teto. Depois, eles se deslocaram para a Judéia, até Jesus ser morto. E quando acontece o episódio da prisão de Jesus, Jesus é levado para dentro do palácio de Caifás, e Pedro, assustado, vai e permanece no pátio do palácio. E Jesus lá sendo interrogado dentro do palácio, e Pedro no pátio, assustado, amedrontado. E alguém vem e diz: você é um deles, eu já vi você com Jesus. Não conheço. Havia morado 2 anos e 3 meses debaixo do mesmo teto. Aí vem outro e diz: ah, você é um deles, sim. Esse seu aspecto nazareno me diz que você era um deles. Não, você está enganado. Nem conheço esse Jesus. Segundo, não. De repente vem outra pessoa e diz: não tenho a menor dúvida, você é um deles. Não sou. E se retira assustado. O galo canta, né? Está na rádio, o galo canta. E ele se retira amargurado. Ele havia negado Jesus 3 vezes, tendo morado 2 anos e 3 meses com Jesus, e vivido outros 8 meses na região da Judéia, e vergonhosamente negou Jesus. E nós falamos que traidor seria Judas. Pedro traiu, e traiu bonito, só não se matou, mas que traiu bonito, traiu. E aí nós vamos ver os discípulos trancados no cenáculo, assustados. Jesus é levado para a morte. O único que acompanha Jesus era João, o mais novinho, e Jesus é morto e eles trancados no cenáculo. Depois, no domingo, eles ainda dentro do cenáculo, uma sala de Jerusalém, aparece Jesus. E Jesus ali, na presença deles, eles viam Jesus, acreditavam em Jesus, mas ainda não acreditavam em si mesmos. Jesus pede para que subissem à região da Galileia, e de repente, porque Jesus iria aparecer por 40 dias, e de repente eles estavam pescando no mar da Galileia, e os discípulos, e um deles vê um homem na margem do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago. E aí esse homem da margem pergunta: pescaram? Não pescamos nada, não veio nada. Joga a rede para o outro lado. E de repente a rede veio cheia de peixes. Quem é aquele homem? E um deles diz: é Jesus. E eles voltam rapidinho para a margem. Era Jesus aparecendo na Galileia. E ali eles fazem um banquete, e no meio do banquete Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim. Primeiro, sim, mestre, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é dar
Páscoa, alimento espiritual. Logo em seguida, Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? Talvez Pedro tenha pensado: será que Jesus está com algum problema auditivo? Será que ele não entendeu o que eu falei? Será que eu falei baixo? Sim, mestre, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Logo em seguida, Jesus novamente com a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? E agora? Vou responder o quê? Eu acho que ele não acredita em mim. E ele responde com a mais linda resposta. Ele diz: sim. Terceiro sim. Sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Por quê? Porque eu te amo com a intensidade que me é possível, na condição que eu posso. Eu não tenho muito para oferecer em termos de amor, mas eu ofereço o que eu tenho a você. Mas Pedro precisava ainda virar uma chavinha para entender-se realmente seguidor de Jesus. E que acontece em Jerusalém, na festa de Pentecostes, quando todos os discípulos começam a falar em línguas, e as pessoas que circulavam por ali entendiam o que eles falavam. Se perguntar, portanto, a Pedro quando e onde nasceu Jesus, ele diria: lá no cenáculo, lá na sala, lá em Jerusalém, quando começamos a falar em línguas. Viu como demorou para nascer efetivamente Jesus? E como nós falamos que é preciso fazer cada dia um dia de Natal, e é possível, porque é determinação nossa, esse mês de dezembro, o clima é assim porque nós queremos que seja assim. Nós, não Jesus. Jesus fica feliz com isso, mas é nós que queremos. Então, precisamos querer que esse clima fique na terra todos os dias, para que todos os dias sejam dias de Natal. E se falamos de Paulo de Tarso e falamos de Pedro, eu perguntaria: e para vocês? Quando e onde realmente nasceu esse Jesus? Esse Jesus que nos cativa, não pelo quadro, pela beleza da figura, mas esse Jesus que nos cativa pela mensagem, pela orientação, esse Jesus que nos cativa pelo exemplo. E aí eu perguntaria: quando e onde nasceu Jesus aqui dentro? Às vezes não damos os 15 minutos por dia. Quando e onde nasceu esse Jesus aí dentro? Cada um responde por si. Se não nasceu, faça nascer. E todos os dias serão dias de Natal. Esse é o objetivo. Ver que nós podemos fazer a terra melhorar, a terra ter esse clima. Ver que as guerras não precisarão mais parar, porque sequer começarão. Todos os dias são dias de Natal. E nós estamos numa campanha, aproveitando o caso do livro, uma campanha já há muito tempo, falando de Jesus. Nós havíamos falado, inclusive, para o Márcio, que falaremos hoje sobre Jesus na atualidade. É um objetivo nosso. Estivemos várias vezes lá na Terra Santa, lá em Israel, Egito, Grécia, Turquia, mas especificamente em Israel. Estivemos várias vezes acompanhando o professor Severino Celestino da Silva, que faz o prefácio dos meus livros, e também a Paula Zampi, que eu acredito que muitos aqui talvez conheçam, né? Paula Zampi. E uma vez o professor Severino não pôde acompanhar o grupo. Eu fui designado a acompanhar esse grupo, eu e a Paula. E no meio da viagem nós parávamos em cada ponto onde havia acontecido algum episódio há 2000 anos atrás. Olha, aqui foi o batismo de Jesus, e cerca de 40 espíritas a gente ia explicando. Olha, aqui é Jericó,
lembra do episódio de Zaqueu, tal. Olha, nós estamos agora no Monte Tabor, lembra da transfiguração, estamos em Cafarnaum, Jesus distribuiu o Evangelho por 2 anos e 3 meses aqui, e chegou um momento em que me virei para Paulo e disse: o pessoal não está entendendo, o pessoal está viajando. Por quê? Porque eles não conheciam a vida de Jesus. Alguns talvez estivessem imaginando que pelo trajeto rodoviário nós estaríamos seguindo a ordem cronológica dos fatos, não sei, mas não era. Então nós fizemos à noite uma exposição no hotel para todos eles da vida de Jesus em ordem cronológica. E no último dia, em Jerusalém, nós fazemos uma grande confraternização, rodamos DVDs colocando a vida de Jesus em ordem e distribuímos para cada um dos componentes. Voltando para o Brasil, eu vinha pensando: olha, espírita não lê a Bíblia e, portanto, não lê os Evangelhos, Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João. Como fazer o espírita ler? Então, ele não lê a Bíblia, mas adora um romance. Vamos romancear a vida de Jesus. Esse foi o objetivo. E aí nós fizemos esse primeiro livro, Caminhando com Jesus na Galileia, que narra a vida de Jesus nos 2 anos e 3 meses em que ele esteve na cidade de Cafarnaum, mais na cidade de Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, distribuindo a Boa Nova, o Evangelho. E neste nós complementamos a vida de Jesus nos 8 meses seguintes, já agora na região da Judéia, onde basicamente de Jerusalém, até ele morrer e dar início à Casa do Caminho. Estamos preparando o terceiro, que é a continuidade da Casa do Caminho, chegada de Estevão, passagem de Saulo de Tarso, a morte de Estevão, a morte de Tiago, depois a volta de Saulo agora como Paulo de Tarso, as viagens de Paulo, só que de uma forma romanceada. E por que falamos de Jesus na atualidade? Única ficção neste livro. Nós plantamos ali dentro um personagem do século XXI, um repórter, um jovenzinho, e que de repente ele encontra uma passagem nas muralhas, nas ruínas das muralhas de Jerusalém, e ele se vê voltando no tempo 2000 anos. Ele volta, estuda a vida de Jesus e volta novamente 2000 anos atrás e se depara com Jesus nas escadarias do templo. E aí ele começa a seguir Jesus. Ele se torna, entre aspas, o primeiro discípulo. O primeiro discípulo que, com uma visão de um jornalista do século XXI, conversando com Jesus, perguntando a Jesus, escrevendo tudo o que se passava e discutindo com Jesus sob a ótica do século XXI. É um Jesus na atualidade. Tá? Esse foi o objetivo desse livro, livros cujos direitos autorais foram cedidos à Fundação Espírita André Luiz, Casas André Luiz, Rádio Boa Nova. Tá? Esse é o objetivo, porque nessa campanha nossa é trazer as pessoas para conhecerem Jesus hoje, nos dias de hoje, nos acontecimentos de hoje, nos episódios com os quais nos enfrentamos hoje, e não ficar apenas imaginando um Jesus de 2000 anos atrás. Que lindo, ele curou, ele fez isso, ele fez maravilhoso. Mas e hoje, século XXI? Como que ele precisa estar ao meu lado? Em quais situações? Em todas. Por isso é um Jesus filosofia de vida. É um Jesus caminho para que eu possa construir a minha verdade. Agradeço, Márcio, a oportunidade de estar aqui, agradeço a todos vocês pela paciência e que possamos, talvez, em outro dia, retornar. Muito obrigado a todos vocês.